Continuando. Independentemente da reencarnação, a Ordem Rosacruz sempre ensinou que o ser humano pode viver até a idade de 144 anos. Naturalmente, isso supõe que ele tenha herdado muito boa saúde e que viva de maneira muito sadia. Implica também que leve uma vida espiritual, pois muitas perturbações e doenças decorrem de falta de espiritualidade, ou mais exatamente de excesso de materialismo. Mesmo no começo do século XX, essa expectativa de vida teria parecido impossível para a maioria dos cientistas. Hoje, alguns deles aderem totalmente a isso e fazem pesquisas nesse sentido. Recentemente, houve mesmo quem afirmasse publicamente que o ser humano tem a potencialidade genética que deve lhe permitir viver até os 130 anos. Assim, a ciência chegou a confirmar uma verdade que os Rosacruzes perpetuam há séculos, o que vem a atestar a validade de seus ensinamentos. Então, aqui o autor afirma que o ser humano pode viver até a idade de 144 anos, enquanto que os cientistas afirmam que o ser humano tem a capacidade de viver até os 130 anos. Então a expectativa de vida está aumentando ao longo das últimas décadas, não é verdade? Lembrando que, se eu não me engano, o recorde de expectativa de vida foi de uma francesa, eu não lembro o nome dela agora, mas essa francesa viveu 122 anos, que foi entre 1875 a 1997. Até agora, esse foi o recorde de expectativa de vida. No estado atual de coisas, há milhões de almas que estão vivendo agora no cósmico, aguardando a reencarnação. Ao dizer milhões, estou perfeitamente consciente de que estou errado, pois estando convicto de que há humanidades semelhantes à nossa em outros mundos, penso que as almas desencarnadas se contam provavelmente aos bilhões e podem renascer em outro lugar que não seja a Terra. De qualquer forma, todas formam um reino que podemos qualificar de supra-humano. Esse reino, como todos os que o universo e a natureza produziram sob a impulsão da inteligência divina, é regido por leis próprias e que não podemos apreender por meio de nossas faculdades objetivas. Mas é tão real quanto o nosso mundo terrestre, e eu acrescentaria igualmente vivo. Neste sentido, não devemos limitar a vida às expressões que lhe são próprias no plano material, isto é, aos reinos vegetal, animal e humano. Evidentemente, ela abrange uma dimensão metafísica que é parte integrante do mundo invisível. As observações precedentes me permitem
esclarecer um ponto que me parece importante. Via de regra, a ciência considera que a vida não se pode manifestar senão por intermédio de organismos físicos, por mais microscópicos que sejam. É por esta razão que os estudiosos estão em maioria convencidos de que ela resulta de um processo físico-químico que se origina na própria matéria ou nas partículas subatômicas que a compõem. Ora, como vimos ao estudarmos as primeiras leis da ontologia Rosacruz, todos os seres vivos são animados pela alma universal e vivificados pela força vital, tendo estas duas energias de origem cósmicas e não material. Isto implica que elas preexistem em essência antes mesmo de tomarem corpo no plano terrestre. Por extensão, é então lógico admitir que subsistem no plano espiritual após a morte. Neste sentido, é verdade, como afirmava Heráclito no sexto século antes de nossa era, que nada se perde nem se cria, mas tudo se transforma. É aquele velho embate, né, entre a ciência e a espiritualidade. Enquanto que a Ordem Rosacruz e outras escolas espiritualistas acreditam que não existe apenas o corpo físico, né? Existe também o espírito, a alma e outros corpos, como o corpo astral, corpo mental, corpo emocional, entre outros corpos. E a ciência materialista, ela acha que tudo é uma questão de reação físico-química e só consegue investigar a matéria. Mas fora da matéria, a ciência ainda não conseguiu investigar. Como ente encarnado, o ser humano tende a negar os fenômenos que não pode perceber por meio de suas faculdades sensoriais, em particular a visão. Neste campo, ver para crer é a priori seu lema, tanto mais quanto ele seja ateu ou materialista. Embora compreensível, este modo de crer não se justifica, mesmo relativamente a fenômenos terrestres. Por exemplo, é impossível vermos o ar que nos cerca e menos ainda os milhares de bactérias que existem o tempo todo nele. No entanto, nenhuma pessoa sensata ousaria negar a existência dessas bactérias, pois a ciência já as demonstrou de maneira irrefutável e delas fez uma grande compilação. Por analogia, o fato de que as almas desencarnadas sejam invisíveis absolutamente não permite afirmar-se que elas não tenham nenhuma realidade espiritual. Apenas prova que não podemos vê-las com nossos olhos físicos, que são limitados a apreender o mundo material. Eu agora lembrei de algumas pessoas que eu conheci que sempre me diziam: eu não acredito em nada sobrenatural ou espiritual. Eu só acredito em coisas que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso degustar, essas coisas que os 5 sentidos nos oferecem. Só que aqui ele citou como exemplo que o ar que respiramos nós não enxergamos, mas a gente sabe que
Ele está em toda parte. As bactérias. Nós não enxergamos as bactérias a olho nu. E a própria ciência demonstrou que as bactérias existem. Através de quê? Dos microscópios. Então, a nossa visão, assim como os outros sentidos que nós temos, são limitados. Até mesmo para investigar a matéria física. Imagine, então, investigar coisas que estão em outras dimensões, como a dimensão astral, como a dimensão etérica e outras dimensões. Vamos dar sequência à leitura no próximo vídeo.